Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Tivemos aí um ano difícil, mas estamos de volta. Vocês já tiveram aí as aulas do nivelamento da semana passada. Vocês estão agora no segundo ano e fazendo um nivelamento com o conteúdo do primeiro ano, aquela matéria já vista. Vocês vão fazer uma provinha. Essa prova vai ser no final da quarta semana de aula e ela vai valer como a primeira avaliação de vocês. No trimestre vocês terão 3 notas, 3 avaliações, e essa nota do nivelamento ela vai ser a primeira nota de vocês. Vocês já viram aí uma parte sobre cinemática, viram na semana passada uma parte com o professor Ronan sobre dinâmica, e essa semana nós vamos falar aí ainda sobre dinâmica. O Ronan abordou a parte de leis de Newton. Nós vamos falar agora sobre energia, trabalho, potência e energia cinética, tá? Isso está lá no capítulo 14, na página 294 do livro que vocês utilizaram como livro-texto ano passado, tá? E eu recomendo que vocês voltem a estudar esse capítulo sobre trabalho, potência e energia. Bom, vamos aqui minimizar para a gente poder então começar a nossa aula. Aqui está ótimo. Muito bem. Trabalho. Por definição na física, só existe trabalho se houver o deslocamento de um corpo. Isso na mecânica. Para que haja trabalho, o corpo precisa ter um deslocamento. Se eu tiver uma mesa, sobre ele um bloco, neste bloco eu aplico uma força F, e esse bloco então se desloca, ocorre, portanto, a realização de um trabalho. F é a força vetorial com módulo sentido e direção, e ΔS é o quanto ele se deslocou da posição inicial até a posição final. Por definição, o trabalho é o produto escalar dos dois vetores, força vezes deslocamento. Tá? No caso de uma força, quando ela é constante, então essa força aqui ela atua sempre com a mesma intensidade, e ainda ela é apenas numa direção unidimensional, e ela também está na mesma direção de deslocamento, o trabalho é igual ao produto da força vezes o módulo do deslocamento. Então, esse produto escalar, você consegue simplificar ele a simplesmente força vezes deslocamento, onde F é o módulo do vetor F e ΔS o módulo do vetor deslocamento. Então, o trabalho vira simplesmente força vezes deslocamento, quando o trabalho ocorre na mesma direção do deslocamento, tá? E com uma força constante. Então a gente simplifica, ao invés do T maiúsculo nós trabalhamos o tempo inteiro com tal, né, para representar trabalho, e deixamos o T maiúsculo para temperatura. Então trabalho é força vezes deslocamento. Aqui nas figuras a gente observa o seguinte: um garoto segurando uma taça, se ele não se move, ou uma câmera, ou você simplesmente numa posição difícil de fazer, mas se você estiver imóvel, a gente sabe que a gente vai cansar, os músculos vão doer, porém, do ponto de vista da física, não há trabalho realizado. Para haver trabalho é necessário que ocorra deslocamento. Se ele levantar a taça, ele realiza deslocamento. Se ele levanta ou abaixa essa câmera fotográfica, ele realiza deslocamento. Se ela se move, ela realiza deslocamento. O trabalho de uma força constante paralela ao deslocamento. Muito bem. Nós vimos que esse trabalho é simplesmente força vezes deslocamento. Quando o trabalho ocorre na mesma direção do deslocamento, nós chamamos esse trabalho de trabalho motor. É um trabalho positivo e a força F está na mesma direção do deslocamento. Quando o trabalho é realizado com uma força opondo-se ao deslocamento, então você imagina um bloco que já vinha
com velocidade e você então aplica uma força para frear esse bloco. Você realiza então um trabalho que é chamado de resistente, com uma força contrária ao deslocamento. Então esse trabalho aí ele vai ser negativo porque a força é contrária ao deslocamento. Muito importante, o trabalho da força peso. Muito bem. Se eu tiver então aqui um corpo de massa m que inicialmente está com velocidade inicial igual a zero, ele foi abandonado. Ele está a uma altura d, que eu posso chamar de h, uma altura h, que vai ser o nosso deslocamento na vertical. E ele então é abandonado e cai, deslocando-se para baixo, movido por uma força que a gente conhece, a força de atração gravitacional entre o corpo e a Terra, entre as massas. Muito bem, esse trabalho a gente considera positivo, porque a força-peso atua na mesma direção do deslocamento. Agora, quando você joga para cima, com uma velocidade inicial não nula, um objeto, a força-peso atua durante todo o momento para baixo, fazendo com que ele, no ponto máximo, tenha velocidade nula. Então, nesse caso, a força-peso realiza um trabalho de resistência e, portanto, é um trabalho negativo. Então, para baixo, o trabalho da força-peso é positivo. Quando o objeto está subindo, o trabalho da força-peso é negativo. Mas eu não deixei de considerar em nenhum momento trabalho como força vezes deslocamento. Só que aqui a nossa força vertical é a força peso, que equivale a massa vezes a aceleração da gravidade, e o deslocamento ele é na vertical, que a gente troca por altura. E aí a gente tem aquele famoso MGH, que a gente, para decorar, considera o MG hoje, tá ok? Muito bem. Tudo isso, gente, trata-se de recordar, né? Vocês já estudaram isso antes. Então, nós estamos revisando aqui para ver se você teve um bom aprendizado no ano passado, né? E se houve, então, um nível adequado para que vocês tenham uma certa facilidade agora no segundo ano. Embora o estudo da termologia, que é o que vocês vão começar no segundo ano, ele não necessite tanto desse conteúdo da cinemática e dinâmica, da mecânica do primeiro ano, tá? Muito bem. Quais as unidades de medidas de trabalho? Bom, no Sistema Internacional de Unidades, nós usamos para o trabalho o Joule. Você aprendeu lá com o professor Ronan, revisando, né, que força é medida em newtons e o deslocamento é medido em metro. Em homenagem a Joule, newton vezes metro equivale a Joule. Então, 1 Joule é igual a 1 newton vezes 1 metro. Exemplo. Qual o trabalho necessário para mover por 2 metros sobre uma superfície sem atrito uma caixa de 5 kg usando uma força de 10 newtons, uma força constante de 10 newtons? Muito bem. Aqui eu tenho então a minha caixa. O ano passado eu insisti com vocês sobre uma técnica, né? Você vai ter ali uma regrinha que vai te fazer resolver exercício e isso vai te trazendo facilidade com o tempo, porque você vai aplicando essa regra, essa orientação de resolução e de tanto você aplicar, você acaba aprendendo ela, que é primeiro você lê o exercício por várias e várias vezes, depois você retira do exercício aquilo que ele te dá, aquilo que ele pede. Se tem um desenho, então você parte para o desenho e descreve as forças naturais. O desenho está aí, e as forças da natureza, as forças naturais são a força peso, dirigida para o centro da Terra, que promove na superfície uma força normal, olha a força normal aí, de reação do plano de apoio, vai ser para cima, certo?
chamada de normal. Não existe aí atrito, então as forças que aparecem são essas três: a força aplicada, a força peso e a força normal. A resultante das três é a resultante do movimento. Como o peso e a normal se anulam, sobra apenas a força F como força resultante. Lembrando que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Faça mais amor. Força é igual ao produto de massa por aceleração. E a força resultante, ela é a força F. Então, eu vou trocar ela por F. Ela também será igual ao trabalho, né? Nós acabamos de ver. Como ele é igual a força vezes deslocamento, a força que eu vou usar é quem? A força resultante. Mas quem é a força resultante? A força F, vezes o deslocamento. E ele disse no exercício, mover por 2 metros. Então, o deslocamento é de 2 metros e a força é de 10 newtons. Eu precisei da massa? Não. É um dado a mais, desnecessário para esse cálculo. Então, o trabalho é 10 vezes 2, 20. Newton vezes metro, joules. 20 joules. Fácil, né? Vocês vão poder aí revisar tudo. Vocês têm como acessar as aulas do ano passado lá no meu canal do YouTube. Tá? O endereço está na primeira e na última página dessa aula. Eu também vou disponibilizar para vocês em PDF essa aula, para que vocês possam aí exercitar. Bem, tá aí a observação de que a massa não interfere no cálculo do trabalho, porque a força é constante. Se a massa for maior e a aceleração com a qual o deslocamento será realizado, ele será menor, mas o trabalho será o mesmo. Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte: se a massa ao invés de 5 for 10, o trabalho será o mesmo, 20 joules. Porém, tá? O que eu tenho é que ele será feito com uma aceleração menor. Qual é o trabalho que um atleta deve fazer para elevar verticalmente em 1 metro, com velocidade constante, um halteres de 100 kg? Leve em conta que, nesse caso, a força que o atleta faz é igual ao peso do halteres levantado. Considere a gravidade igual a 10 metros por segundo. Então, está lá. Ele quer saber qual é o trabalho. Verticalmente, ele terá que elevar um halteres de 100 kg por 1 metro. E ele vai fazer isso de forma constante. Muito bem, o nosso trabalho, a gente sabe que ele é força vezes deslocamento. Como vai ser tudo na vertical, nós vamos estar trabalhando com a força peso, e o deslocamento então passa a ser uma altura. O peso a gente sabe que é massa vezes a aceleração da gravidade. Gravidade que ele deu vale 10 metros por segundo ao quadrado. A massa do halteres é de 100 kg. E a altura ele vai ser elevado por 1 metro. Bem, ele pediu o trabalho feito pelo atleta, e não o trabalho feito pela força-peso. Como a questão é verticalmente para cima, é uma elevação, a gente sabe que o trabalho da força-peso é resistente, é negativo. Mas ele não perguntou o trabalho da força-peso, ele perguntou o trabalho que o atleta deve fazer. E o atleta tem que fazer um trabalho exatamente igual ao trabalho contrário da força-peso. Ele tem que vencer a força-peso. Então, eu estou calculando o trabalho da força-peso mais positivo, porque é o trabalho do atleta. Se fosse o trabalho da força-peso, a pergunta, isso seria negativo. Então, vai ficar 100 vezes 10, 1000, 1000 vezes 1, 1. 1 quê? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, isso é newtons. Newton vezes metro, joule. Então, vai ser um trabalho de 1000 joules. Se tivéssemos aqui a letra B, qual é o trabalho realizado pela força-peso? Aí você responderia menos 1000 joules. Trabalho de uma força constante que não é paralela ao deslocamento. Então, você vê aqui um bloco sobre uma superfície e você puxa esse bloco numa direção que não é a mesma do deslocamento. Tá? Nessa situação, nós temos o seguinte, uma parcela dessa força vai trabalhar
na direção do deslocamento. Nós chamamos de componente da força na direção do deslocamento. No caso aqui, chamamos essa direção do deslocamento de x, então eu tenho que calcular a componente x da força F. É uma decomposição. Obviamente que o triângulo formado é um triângulo retângulo, de ângulo desconhecido, mas eu sei que o cosseno de θ é igual ao cateto adjacente, aquilo que eu procuro, a componente x da força, dividido pela hipotenusa F, que é exatamente a força F, o módulo de F. Então, eu posso passar o F para lá multiplicando e dizer que a componente x é igual a F cosseno θ. Bem, se eu jogo isso então na minha fórmula, onde trabalha é a força na direção do movimento, Fx vezes o deslocamento, e o Fx é F cosseno θ, eu defino então que o trabalho, quando a força não está na direção do deslocamento, é dado por F, força, vezes D, deslocamento, vezes o cosseno do ângulo θ, onde θ é o ângulo entre a força e o deslocamento. Tá? Por exemplo, uma jovem desloca sua mala de viagem aplicando por meio de um fio uma força de 10 ao quadrado newtons, de 100 newtons, formando um ângulo de 60 graus com horizontal, conforme mostra a figura. Determine o trabalho que essa força F aplicada pela jovem realiza no deslocamento de A até B da mala, tal que esse deslocamento seja de 50 metros, dados os cossenos de 60 e ângulo de 60, seno de 60 graus. O cosseno de 60 vale meio e o seno de 60, 0,87. Então tá aí. Essa mala ela vai deslocar-se na horizontal. Então a responsável força pelo deslocamento é a Fx. Fx é essa que a gente aprendeu como calcular por F cosseno θ. Como eu quero calcular o trabalho, eu coloco então as forças naturais, peso e normal, que visivelmente se anulam. Se não se anulassem, gente, essa mala estaria ou subindo ou descendo, o que não acontece. Como a mala não sobe, a mala não desce, o peso está anulando a normal. E, portanto, não são um par de ação e reação, pois ação e reação nunca se equilibram, pois estão aplicados em corpos distintos. Muito bem. Aí eu tenho que a força na direção do deslocamento é igual a F cosseno θ. O trabalho, como a gente acabou de ver, é força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, porque a força F que realiza o trabalho é a Fx, F cosseno θ. Muito bem. A força F ele me deu é de 100 newtons, o deslocamento 50 metros e o cosseno do ângulo, ele diz que a jovem forma um ângulo de 60 graus, cujo cosseno de 60 vale 0,5. 100 vezes 50, isso dá 5.000. 5.000 vezes 0,5 é 5.000 dividido por 2, que dá 2.500, ou 2,5 vezes 10 elevado à terceira. 50 vezes 10 ao quadrado é 5 vezes 10 vezes 10 ao quadrado. Isso dá 5 vezes 10 à terceira. Dividido por meio, 5 dividido por 2 dá 2,5 vezes 10 à terceira joules, que é a unidade de trabalho. Tá ok? Agora, quando eu tenho uma força variável, né, qualquer, muito bem, uma das formas de eu calcular o trabalho de qualquer força, seja ela constante, como aqui, constante positiva, aqui constante negativa, e aqui ela é uma força variável durante o deslocamento. Uma forma que eu tenho de fazer isso é exatamente a forma gráfica. Para alguns gráficos, nós conhecemos as áreas, e isso permite que eu calcule, né? Por exemplo, como o gráfico aqui é força vezes deslocamento, em todos os casos, toda vez que eu tiver um gráfico força vezes deslocamento, o produto força vezes deslocamento, que é base vezes altura, ó, base é o deslocamento, altura é a força.
base vezes deslocamento, ou deslocamento vezes base, a ordem não altera, isso me dá a área da figura. E dá também o trabalho. Então, o trabalho corresponde numericamente à área da figura. Então, trabalho corresponde numericamente à área da figura. Área fácil de calcular, área muito difícil de calcular. A gente precisa usar aqui um sistema chamado integral, que vocês ainda não conhecem. Mas tem várias outras figuras que vocês são capazes, como trapézio, triângulos, né? Muito bem, como exemplo, a primeira aí, o item A. Eu tenho aqui uma força de 60 newtons aplicada durante um deslocamento de 4 metros, porque de 8 para 12 são 4 metros. E eu sei que a força é constante, por quê? Porque aqui os pontos vermelhos são todos no 60, o tempo inteiro. Então, é uma força constante. E o que é o trabalho? O trabalho é força vezes deslocamento, e numericamente igual à área. Por que ele é positivo? Porque ele está no quadrante número 1, onde a força é positiva e os deslocamentos também são positivos. Então, como é numericamente igual à área é base vezes altura, a base seria 12 menos 8, que é 4 metros, e a altura 60 newtons. O que daria aí 4 vezes 60 em newton vezes metro, que é o joule, e aqui 240, 60 vezes 4. Então, o trabalho pode ser calculado através da área da figura. Essa aqui também. Agora eu tenho uma força constante de menos 40, que vai de 4 até 8. O trabalho é numericamente igual à área da figura, que é base vezes altura, é um trabalho negativo, porque a força é negativa e constante. A base agora é 8 menos 4 e a altura é o menos 40. 8 menos 4, 4, vezes menos 40, isso dá menos 160 joules. Então, trabalho resistente. Ok? Outro exemplo agora com triângulos para a gente calcular a área. Está lá na página 313 do seu livro, aliás, na página 300 do seu livro, é o problema 313. O gráfico a seguir representa a variação da intensidade da força resultante F, essa daqui, em newtons, que atua sobre um corpo de 2 kg de massa em função do deslocamento x, medida em metros. Está aqui o x em metros, aqui o newton está em letra minúscula, pois eu estou me referindo à unidade e não ao Sir Isaac Newton. Sabendo que a força F tem a mesma direção e sentido do deslocamento, determine a aceleração máxima adquirida pelo corpo. Muito bem. Então, de cara aqui já foi pedida a aceleração. Segundo a lei de Newton, faça mais amor, força é igual a massa vezes aceleração. E ele pediu a aceleração máxima. Ela vai acontecer quando a força for máxima. Olhando no gráfico, onde a força é máxima? Ela é máxima lá em cima. Veja que ela é uma força crescente, atinge o valor máximo de 4 newtons, depois ela é decrescente e volta para o mesmo valor inicial, 0. Ela começa no 0, vai até 4 e abaixa até 0 de novo. Então, o valor máximo da força é 4 newtons. A massa passa se dividindo. É uma massa dada no texto de 2 kg. Então, a força máxima de 4 newtons dividido pela massa de 2 kg me dá a aceleração máxima de 2 metros por segundo ao quadrado, a unidade de aceleração com o quadrado lá nos segundos, tá? Encontrei a resposta para o item A. Item B. Qual o trabalho total realizado pela força F entre as posições x igual a 0 e x igual a 3? Então, o trabalho total desde aqui até aqui. Esse trabalho ele é igual à área daqui até aqui. E eu vejo claramente que eu tenho aqui um primeiro triângulo retângulo A1 e depois um segundo triângulo A2. O que vai ser o trabalho? A soma das duas áreas, A1 mais A2. As duas áreas são positivas? Sim, as duas áreas são positivas. Por quê? Porque ambas estão no primeiro quadrante. Todos os valores da força são positivos, todos os valores dos deslocamentos também são positivos. Positivo com positivo dá positivo. Então, primeiro cálculo da área A1. Olha, um triângulo retângulo. A área de um triângulo retângulo é base vezes altura sobre 2. Então, vai ser a base 1 vezes a altura 1 dividido por 2.
Tá ok? O triângulo 2 vai ser a base 2 vezes a altura 2 dividido por 2. Quem é a base 1? A base 1 vai de 0 a 1, é 1. A altura é a altura máxima, 4. 1 vezes 4 dividido por 2. E a base 2? A base 2 vai de 1 a 3. Então, é 3 menos 1, 2. A altura também é máxima 4, dividido por 2 da forma. 4 dividido por 2 dá 2. 3 menos 1, 2. Vezes 4, 8. Dividido por 2 são 4. 2 mais 4, 6. Então, 6 joules é o trabalho total, a área dessa figura calculada, tá ok? Muito bem, vamos falar agora sobre potência. Potência é uma medida da rapidez com a qual se realiza trabalho. Se um carro é potente, ele faz um deslocamento rápido, em pouco intervalo de tempo. Potência é trabalho na unidade de tempo. Quanto mais trabalho se faz em menos tempo, mais potência se tem. A potência instantânea ocorre quando você pega um intervalo de tempo tão pequeno que ele é num limite quase tendendo para zero. Ele é um intervalo de tempo 0,00001, uma infinidade de zeros, 1. Aí você tem a potência instantânea, naquele instante, exata. Não vamos trabalhar com ela exatamente, vamos trabalhar com a potência média. Bem, e a potência média é o trabalho no intervalo de tempo. Como trabalho, a gente sabe, é força vezes deslocamento, se eu substituir aqui o trabalho por força vezes deslocamento, e lembrar que deslocamento é o ΔS, que a gente aprendeu na cinemática, que ΔS dividido por ΔT, isso é a definição de velocidade média, eu tenho que a potência é igual a força vezes velocidade. Tá? Se eu tiver a velocidade instantânea, eu vou ter a potência instantânea. No Sistema Internacional de Unidades, o trabalho é medido em joules, o tempo em segundos. Joule dividido por segundo, em homenagem a James Watts, é chamado de watts ou watts. Então, 1 watt corresponde a 1 joule por 1 segundo. Temos as unidades aí que a gente pode usar, que é o quilowatts. Quilo significa 1000 vezes, então são 1000 watts, tá? 10 a terceira 1000, né? Tem o megawatts, 1 milhão de watts, e o gigawatts, ou gigawatts, que é igual a 10 elevado a nona watts. 1000, 1 milhão, 1 bilhão de watts. E a unidade importante, que é a unidade do cavalo vapor. Um cavalo vapor equivale a 735,5 watts, tá? Nós temos uma diferença aí entre aquilo que é utilizado como cavalo vapor e o horsepower. Embora a tradução seja a mesma, nós consideramos aqui o cavalo vapor com 735,5 watts e o horsepower como aqui não seria CV, mas HP, tá? Um HP igual a 745,7 watts. Então, aqui no lugar de CV, aqui o correto é HP. Um HP equivale a 745,7 watts. Tá? Então, se você vê por aí um motor que tem 10 HPs, significa que ele possui 7.457 watts de potência. Tá? Ou vice-versa. Tá? Se você tiver aí uma bicicleta de 745 watts, é uma bicicleta que tem aí um HP. Página 310, problema 318. Diz o seguinte: um rapaz de 60 kg sobe uma escada de 20 degraus em 10 segundos. Cada degrau tem 20 centímetros de altura. Sendo a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o módulo do trabalho do peso do rapaz ao subir a escada. Então, vejam só. Eu tenho um rapaz que vai subir uma escada e eu quero calcular o quê? O módulo. Significa que a minha resposta vai ser positiva. Não tenho que me preocupar aqui se ela é negativa ou positiva. Do trabalho realizado por quem? Pela força peso. É um rapaz de 60 quilogramas, a escada tem 20 degraus e ele está subindo isso em 10 segundos.
Cada degrau tem 20 centímetros de altura, tá? Então, 20 centímetros de altura, cada degrau. São 20 degraus, isso vai me dar 4 metros. Então, ele vai subir 4 metros, tá certo? Em 10 segundos. A força-peso desse indivíduo, ela é para baixo. Em cada degrau, ele vai aplicar uma força normal para cima, tá? Vai ter uma força normal de reação, equilibrando com essa força-peso. Quando as duas forças forem iguais e ele se movimentar com velocidade constante, ele não vai ter uma aceleração. Ele vai se mover com velocidade constante. Muito bem. Trabalho da força-peso, a gente sabe que é a força-peso vezes a altura, que é igual ao MGH, o MG hoje. Para calcular trabalho de força-peso, você vai usar sempre o MGH, o MG hoje. A massa dele é 60 kg, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e a altura é de 4 metros. Tá? 60 vezes 10 dá 600, vezes 4, 2.400 joules a unidade de trabalho, que é um trabalho aqui considerado positivo, porque ele está subindo, e quando ele está subindo, ele está vencendo a força-peso. A força-peso está fazendo o quê? Atrapalhando. Então, se aqui não estivesse perguntando o módulo do trabalho do peso, a resposta seria menos 2.400 joule. Seria um trabalho, a força-peso aqui realiza um trabalho resistente. Letra B. Qual é o módulo da potência média associada ao peso desse rapaz quando ele sobe a escada? Olha só, se ele realiza um trabalho em um determinado intervalo de tempo, então é possível calcular para ele a potência, porque a potência é trabalho na unidade de tempo. Qual foi o trabalho? Ele realizou um trabalho de 2.400 joules. Ele realizou o mesmo trabalho que a força-peso cobrou dele. Esse é o trabalho realizado pela força-peso? É. Mas é também um trabalho realizado pelo rapaz? Sim. São iguais? São. Por que são iguais? Foi exatamente por serem iguais o trabalho realizado pela pessoa para vencer o trabalho da força-peso, o trabalho resistente da força-peso, que ele anulou. Ah, mas se ele anulou, como ele subiu? Ele subiu porque ele subiu com velocidade constante. Quando você tem uma velocidade constante, a aceleração é nula, a força resultante é nula. Velocidade constante, força resultante nula. Muito bem, o trabalho foi de 2.400 joules em 10 segundos. 2.400 dividido por 10, 240 watts. Essa é a potência. Bom, eu lembro a vocês que tem o chat, ou chat. E lá vocês têm os professores acompanhando essa aula. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, não só sobre as aulas, mas sobre as avaliações, né? Sobre o nivelamento, o que for possível, os professores estão lá para poder responder para vocês. É só utilizarem o chat ou o chat que você tem aí de acompanhamento dessas aulas. Um motor de potência 250 watts é utilizado para erguer uma carga de peso 500 newtons. 5 vezes 10 ao quadrado é 5 vezes 100, 500 newtons. A uma altura de 4 metros, em movimento uniforme. Despreze eventuais perdas e determine qual é o trabalho da força aplicada pelo motor. Então, você tem um motor de potência 250 watts, tá certo? Isso é o valor da potência. E ele ergue uma carga de 500 newtons. Então, olha lá na figura. Olha. Esse motor, então, de 250 watts, consegue erguer 500 newtons por 4 metros com movimento uniforme, velocidade constante. Desprezando eventuais perdas, calcule o trabalho da força aplicada pelo motor. Então veja, o motor o que ele vai fazer? Se sobe com velocidade constante, ele vai vencer a força-peso, aplicando na força-peso uma força igual. Muito bem. É óbvio que no primeiro instante essa força tem que ser maior do que a força-peso para que entre em movimento. Entrou em movimento, chegou na velocidade ali, ele trabalha com velocidade constante. Então é aquele primeiro tapa,
É aquele primeiro movimento brusco do início ali, e depois entra em movimento constante, como acontece no elevador. Bem, como trabalha a força vezes deslocamento? Estamos falando de quem? Da força peso novamente, porque é ela igual à força que o motor vai ter que desenvolver, igual à força peso. Então esse trabalho será igual a 5 vezes 10 ao quadrado, que é o valor da força peso, do peso da carga, 500 newtons, vezes o deslocamento, que é de 4 metros. 4 vezes 5, 20, vezes 10 ao quadrado, isso é 2 vezes 10 à terceira, ou seja, 2.000 joules. Então, o trabalho que o motor desenvolve é exatamente igual ao trabalho da força-peso. Só que o trabalho da força-peso é negativo, porque está subindo, e o trabalho do motor é positivo. B. Qual o intervalo de tempo necessário para a carga atingir a altura desejada? Muito bem. Se potência é trabalho na unidade de tempo, eu tenho o valor da potência. Foi dado no exercício 250 watts. Eu calculei o trabalho. Qual foi o valor do trabalho que nós calculamos? 2.000 joules. 2 vezes 10 à terceira joules. Então, eu vou trocar aí. Tempo passa para lá, a potência vem dividindo, o trabalho é 2.000 joules e a potência é 250 watts. 2.000 dividido por 250 dá exatamente 8. Joules dividido por watts, isso é segundo. Ó. Potência é igual a trabalho sobre tempo. Tempo é segundo e trabalho é joules. Joules por segundo igual a watts. Então, eu posso trocar o watts por joules sobre segundo, cancela joule com joule, sobra os segundos. Então, o intervalo de tempo é de 8 segundos. Muito bem. Vocês, então, como parte do seu treinamento para a prova de nivelamento que vocês terão, repito, essa prova, essa avaliação, a nota dela valerá como a primeira nota das 3 notas do primeiro trimestre. Tá? Serão 3 provas no primeiro trimestre, 3 avaliações, chamadas de A1, A2 e A3. E, por enquanto, né, o que o colégio nos passou é que essa prova que vocês farão no final do nivelamento, ela vai valer como a nota A1. Tá? É o que temos por enquanto. Pode mudar? Pode ser que venha até a mudar, mas é o que nos foi passado, tá bom? Então, eu desejo para vocês bons estudos. Vocês têm muita coisa para dar uma treinada aí, uma revisada, tá? Peguem lá o capítulo 14. Lembrem das minhas aulas que estão lá no meu canal do YouTube para ajudá-los em caso de dúvida. Vocês têm muito material e podem usar lá no sistema AVA. Essa aula vai ficar lá. Também será colocada lá em PDF essa aula para auxiliar vocês. Então, bom estudo para vocês. Tchau e até a próxima aula nossa. Um abraço.